Curso de Inteligência Artificial, aula 24. Nós vamos ver as funções de geração de parâmetros para fazer o número de bolinhas que vocês viram, né? Número de interseções de rede para diagramas HTM, tá? Da mesma forma que você tem ali nas funções de redes neurais, funções de ativação. Aqui essas funções são para geração da série de parâmetros, como vocês viram naquela planilha de desgaste de veículos, né? Vejam bem, ó, aqui é fácil de ver que os números foram decrescendo a razão de 2. Isso é uma função linear, né? Aqui eles vieram primeiro decrescendo de 2, depois decrescendo de 1. Para toda escala numérica aqui, né, você tem a função mais elegível. O resto são parâmetros do tipo muito leve, perceptível, excesso, que também podem ser numerados na base de funções lineares, como nós vamos demonstrar nessa aula. Tá ok? Então vamos lá. Nós temos basicamente 6 funções para geração de parâmetros, para esses tipos aí de tabelas que vão dar os nossos gráficos HTM, né? Os valores para os gráficos de HTM. Então, nós temos funções linear crescente e decrescente, funções exponenciais crescente e decrescente, e duas funções são complementares, que é a função inversa e a função logarítmica, tá? As duas são parentes, e por uma simples razão, quem aí estudou integral, o logaritmo, né? Ele é a área debaixo da função inversa entre os parâmetros dados, ok? Então, vamos lá. Bem, linear decrescente. Quando geralmente a gente usa? Escala de depreciação de um veículo, né? Não era propriamente linear, começava decrescendo de 2 em 2, depois de 1 em 1, como vocês viram, né? E também quilômetros por litro, que com o tempo, né, vai abaixando, né? Bom, depois temos a linear crescente. É utilizada para duas coisas que vocês conhecem: escala de pontuação, ruim, regular, bom, muito bom, excelente, né? Seria de 1 a 5. Vocês têm aí quando vocês recebem aquela ligação das companhias telefônicas, né? Ao final eles pedem uma avaliação. Então isso aí é uma escala numérica, né? Não quer dizer muita coisa não, mas pelo menos é uma escala de avaliação. E também escala de calor. Muito frio, frio, morno, quente, muito quente. Apesar de termos as temperaturas, tá? Mas isso aqui você faz de forma genérica. Para inteligência artificial, serve muito porque é uma avaliação média, tá? Você não precisa ser exato. E o nosso sentimento, aí é que entra. Se a inteligência artificial ela quer ser semelhante ao raciocínio humano, seres humanos não têm termômetro para avaliar a temperatura, tá? Eles falam coisas, né, avaliam dentro disso aqui, ó. Muito frio, frio, morno, quente, muito quente. Tá bom? Bem, temos a exponencial decrescente. É uma curva suave, né? E ela começa com um parâmetro máximo e subtrai, né? A razão da curva é descendente, né? É negativo o coeficiente. E aí você subtrai e obtém um número decrescente. Nós vamos mostrar nos nossos exemplos. E também temos exponencial crescente, tá? Tá aí a fórmula geral, bx elevado a n, tá? Mais uma constante, né? Que é o valor inicial de onde começa a curva, tá bom? Essa exponencial crescente, ela é muito utilizada em crescimento de cultura de bactérias. Você vai observar que o crescimento das bactérias é exponencial. Por exemplo, começa uma, ela se subdivide em duas, né? Cada uma das duas em 4, 8,
Entenderam? Então, o crescimento é exponencial, é uma bola de neve, tá? Bem, e nós temos as últimas, né? A função inversa, ela quase encosta aqui no eixo Y e também no eixo X, tá? É caracterizada, é uma constante sobre X. Então, quanto mais você aumenta o valor, né? O y da função, o resultado, vai diminuindo e tendendo a zero. Temos também a função logarítmica, né? Isso tudo vocês vão avaliar qual delas que se adapta melhor à sua escala para colunas, como nós explicamos ali no nosso exemplo em Excel, né? Então, é o logaritmo natural de x, né? É o chamado logaritmo neperiano, é naquela base 2,7 alguma coisa, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo de análise de desgaste de veículo, né, nós fizemos aqui, ó, quilometragem é uma medida do desgaste do veículo. Ela aumenta, né? E aí depende do uso da pessoa. Se ela usa repetidamente só para trabalhar, né? Aí o que que acontece? O acúmulo de quilometragem é linear. Aqui nós fizemos um acúmulo em relação ao tempo, né, que foi aumentando, né, ligeiramente, foi aumentando em curva mesmo. Então aqui ele é crescente. E aí vocês vão avaliar qual a função que fica melhor ajustada a esses parâmetros aí, né? E o perfil de uma pessoa que aumenta a quilometragem dessa forma aí é aquela que cada vez utiliza mais o veículo, né? E deixa o filho usar, deixa a esposa usar. Com o tempo ele foi deixando todo mundo da família usar, até que atingiu um ritmo aqui constante de 5.000 quilômetros, né? Então aqui chegou ao pico chegou ao número de familiares, né? Todos os familiares usando, aí estabilizou o crescimento, não o valor. A frequência de troca de óleo aqui, ó, é linear descendente, ó. Primeiro, o segundo é duas unidades menor do que o primeiro e assim vai, tá? Aqui o consumo de combustível também decrescente, começou decrescente de 2 em 2 unidades, depois de uma em uma para estabilizar, tá? Arranhados na carroceria poderia ser aquelas classificações lineares que nós demos, né? Que tem essas escalas subjetivas, né? Do tipo ruim, regular, bom, excelente, muito frio, frio, morno, quente, muito quente, né? Aqui a gente poderia expressar como isso aqui, ó, imperceptível seria 1, poucos 2, poucos mais perceptível 3, 4, 5, 6, ou seja, linear crescente, né, a escala. Rachaduras, né? Aqui é em ligeira curva, ó. O tamanho da rachadura, provavelmente a extensão dela total, né? Aqui, essa primeira diferença de 1 centímetro, a outra de 3 centímetros, para cá 5 centímetros, e depois mais de uma. Então, vocês podem fazer tanto curva, quanto fazer uma escala linear, tá? Esse aqui serviria bem quando é assim subjetivo, muito leve, perceptível, de 1 a 5, tá? Poltronas danificadas também poderia ser de 1 a 6 aqui, correto? Vocês entenderam o uso, né? Então, escalas subjetivas você usa linear, né? E os outros crescimentos vocês fazem uma curva no Excel, né? E ver qual o perfil aí que se adapta melhor, ó. Tá bom? A exponencial decrescente se assemelha um pouco à função inversa, exceto que
a função inversa tende sempre a querer encontrar com o eixo y e x, tá? E tem essa logarítmica. É só vocês ensaiarem os valores, vocês têm essa ferramenta aí de planilha, tanto o Excel quanto o Calc do LibreOffice, né? E de outros pacotes Office. E aí vocês ajustam e colocam no seu modelo. Tá ok? Quando falarmos de redes neurais, aí nós vamos falar dessas mesmas funções, mas como que ela provoca ativação. Tá ok? Então, isso aí é o final da nossa aula 24. Muito obrigado por sua atenção e paciência.